final do culto, meu secretário está sendo levantado agora. Vou dar o documento da igreja, que precisa colher uma assinatura de vocês. É só o nome, o número do RG e uma assinatura, aonde nós já estamos encaminhando essa semana a documentação dessa nova razão. Nós trabalhamos dessa forma, de forma correta, com documentação certa do local, que é dessa maneira que Deus vai nos abençoar, amém? Então você tem liberdade de você ofertar, de você trazer o seu dízimo, a sua primícia, e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Feche seus olhos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós te louvamos e te damos graças, Senhor, por essa manhã tão maravilhosa, Senhor, de nós estarmos reunidos, ó Deus, dentro dessa casa, desse lar, dessa extensão, Senhor, da nossa casa. Somos uma família em Cristo, Pai. E eu te peço nessa manhã, se porventura entrou alguém aqui, Senhor, necessitado, Senhor, nesse âmbito, Senhor, material, financeiro, Senhor, Pai, que o Senhor possa abençoá-lo, Senhor, a partir daquilo que eles têm, Senhor. Nós consagramos, apresentamos diante do teu altar, pedimos a multiplicação e o crescimento, oramos para o milagre, Senhor, seja instaurado, Senhor, na vida dessas pessoas, que elas possam testificar através da fé, Senhor, que tu és o Deus que move, apesar da circunstância, Senhor, que nós possamos estar vivendo, Senhor. Pai, eu creio que o meu Redentor vive, que o Senhor é o Jeová Jireh, o Senhor é o Deus da providência. Pai, o Senhor ainda pode operar um milagre nesse ano, para que teu nome seja exaltado e glorificado, Senhor. Pai, em teu nome, o nome que está acima de todo nome, eu abençoo, Senhor, a cada vida, com seus familiares e seus filhos, nessa manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus abençoe você, que a palavra fale ao seu coração, em nome de Jesus. Glória a Deus. Possa sentar. Nós comemos reverência diante do Senhor. Nós vamos ler uma palavra. Deixa aberta aí em Josué 20. Antes de eu ler essa palavra, por que ministrar ela hoje, né? Hoje inicia oficialmente mesmo como casa, Ministério Casa Refúgio. Nós estamos começando neste tempo. Foram 2 anos aqui sendo eleitos na graça. Nós somos no coração ainda, como nós temos falado aqui. Ainda temos no nosso coração ainda aos nossos pastores espirituais, pais espirituais, mas nós decidimos diante do Senhor, diante daquilo que nós vivemos, vivenciando, caminhar com uma nova identidade. Caminhar com uma nova identidade não quer dizer que nós deixamos para trás tudo aquilo que a gente aprendeu e recebeu. Não é isso. Caminhar com uma nova identidade é um novo ciclo. Caminhar de uma forma diferente. Toda vez que Deus ele tocava a vida de alguém ou chamava alguém para um propósito, ele sempre mudava algo no nome dessa pessoa. Aí a gente vai ver Abraão, a gente vai ver Sara, né? A gente vai ver Jacó, a gente vai ver tantos outros nomes na Bíblia. Quando Deus tinha algo para fazer, para cumprir um propósito, Deus mudava o nome. Aquilo simbolizava que Deus estava falando, agora começa uma nova caminhada. Então hoje nós estamos iniciando uma nova caminhada com o Senhor. Mas nossa história, aquilo que nós temos no nosso coração, todo aprendizado, todo carinho, né? Todos esses anos foram 25 anos eleitos. Nós temos 25 anos, a idade do meu filho, do meio, 25 anos eleitos. Então nós temos isso no coração. 25 anos é uma vida, amém? É uma vida. Então nós não podemos esquecer tudo que nós vivemos nesses 25 anos. Todo o que nós vivemos, a somatória disso nos trouxeram até aqui, o que nós estamos vivendo hoje. Só que o Senhor nos sinalizou começar algo novo, um tempo novo, primaveras novas, né? Estão chegando sobre as nossas vidas e sobre este lugar. E então o Senhor colocou algo no coração do pastor como esse nome. Teve aí um trabalho com os homens, né? O Casa Refúgio, acho que foi
foi o trabalho casa com os homens. E daí o Senhor começou a dar esse nome no coração do pastor. E junto com ele abracei. Entendemos, e nós vamos explicar um pouquinho hoje por que esse nome, por que explicar. O pastor falou, amor, passa, explica. Até porque eu gosto dessa área de ensino, né? De poder estar explanando a palavra através do ensino. Por quê? Para que você também, que caminha conosco aqui, entenda essa identidade. Né? E que você, assim como nós abraçamos 25 anos uma identidade eleita, vestíamos a camisa, até a roupa, né? Eu vou falar literalmente. A gente fez as camisas, a gente vestia a camisa, porque nós sempre acreditou na visão, no objetivo que eles tinham como igreja, né? Foram usados para restaurar nossa casa, nossa família, né? Foram usados para ministrar a vida dos nossos filhos. Assim também nós esperamos que vocês vistam a camisa, né, deste ministério, se você estiver aqui conosco. Mas para que você vista uma camisa, você precisa saber e conhecer, não é verdade? Conhecer o porquê, que camisa é essa, o que você vai, né, caminhar, para onde nós estamos indo. Tudo tem um propósito. O propósito indica para onde eu tenho que ir, né, para onde eu estou indo. Eu tenho um propósito de chegar em tal lugar. Você está indicando o lugar que você está indo. E nós temos um propósito neste ministério. Nós temos um propósito nessa casa. E aí o Senhor colocou esse nome no coração do pastor, casa. E aí você fala, pastor, mas está escrito errado, casa. Na verdade, ali, esse casa, né, você é um jogo de marketing, tá bom? Só para vocês entenderem. Mas o K significa algo também espiritual para nós. O que o K representa? Tem uma palavrinha grega, de origem grega, que chama kairos, que é tempo de Deus. Cronos, tempo do homem. Kairos, tempo de Deus. Na verdade, mais que tempo de Deus, se você estudar bem a palavrinha kairos, ela quer dizer tempo oportuno de Deus. Então nós entendemos que nós estamos vivendo um tempo oportuno de Deus. Casa, porque nós entendemos que a igreja é uma extensão da nossa casa. É um lugar. O que é um lugar de casa? É um lugar onde você se sente à vontade, onde você tem comunhão, é um lugar de descanso, é um lugar de renovo. Então, casa é isso, é um lugar de descanso, é um lugar de renovo. Então, nós queremos que este lugar, que este ministério seja um lugar disso, de renovo para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, de renovo, de descanso para a tua vida, para todas as áreas. É um lugar que você se sinta à vontade. É um lugar que você sinta que você está realmente numa casa. Como eu costumo dizer, a casa não é nossa, a casa é do Pai, amém? Ele é o Pai deste lugar, né? E quando você vai na casa do seu Pai, como que você se sente? À vontade, não é? Você sabe que a casa é sua. Então essa casa é sua. E por isso esse ministério chama casa, refúgio. Também fala disso, desse lugar de abrigo. E nós vamos ver um pouquinho isso hoje na palavra. Eu vou trazer isso aqui para vocês hoje na palavra. Que aqui é um lugar de casa, de refúgio. Nós ouvimos algo, e eu achei muito interessante a resposta de uma pessoa. Pastora, não foi para mim, pastora, mas eu ouvi dizer, mas lá vai ser um lugar de abrigo? Né? Porque quando fala casa refúgio, estou imaginando um lugar de abrigo, de pessoas que precisam de alguma coisa, né? Pessoas que vão se cuidar, às vezes talvez de uma droga, né? de um vício. Aí a resposta de uma pessoa para essa outra que falou foi: olha, para mim a igreja é como um lugar de refúgio. É um lugar onde precisam os doentes estar, aqueles que realmente precisam ser curados e restaurados. Se para você a igreja não é isso, sinto muito, mas para mim a igreja é um lugar de refúgio. Então para mim casa é refúgio. E eu queria que você tivesse isso no seu coração, que este seja um lugar de refúgio para a tua vida, amém? Lá em Josué 20,
dia de madrugada, essa semana passada, eu estava angustiada, não conseguia dormir, e eu fui incomodada e eu fui orar na madrugada. A gente estava vendo essa mudança ainda, né? E querendo ou não, o físico sente, a gente como pessoa sente, né? Quando a gente vai fazer algumas mudanças, na verdade, mistura tudo, ansiedade, medo, né? Mistura uma série de sentimentos. Quando já passou por isso, quando vai fazer mudar de um ciclo? E aí, aquela angústia toda, eu fui incomodada na madrugada e eu fui orar. Quer saber, eu vou levantar para a sala e vou orar. E ao orar, oi? Não sei, pode falar. E ao orar, eu fui buscar do Senhor uma resposta, uma confirmação. Falei, Senhor, será que nós estamos tomando passos sérios mesmo? Porque a gente escuta tanta coisa nessas mudanças, né? Que a gente se precipitou, tantas coisas a gente ouviu. Eu falei, Senhor, nós temos certeza do que o Senhor tem para nós, daquilo que o Senhor tem nos chamado. Será que realmente é para a gente mudar esse ciclo? E aí o Senhor colocou algo no meu coração e eu fui estudar sobre refúgio na Bíblia. Deixa eu estudar um pouquinho sobre a palavra para ter propriedade para falar. E aí de repente me deparei com Josué 20. Eu já tinha lido, mas eu não tinha prestado atenção. E encontrei aqui em Josué 20 cidades de refúgio. Amém? Então vamos ler? Diz assim o Senhor a Josué: diga aos israelitas que designem as cidades de refúgio, como lhe ordenei por meio de Moisés, para que todo aquele que matar alguém sem intenção e acidentalmente possa fugir para lá e proteger-se do vingador e da vítima. Quando o homicida involuntário fugir para uma dessas cidades, terá que colocar junto à porta da cidade e expor o caso das autoridades daquela cidade. E eles receberão e lhe darão lugar morar entre eles. Caso o vingador da vítima persiga, ele não o entregarão, pois o matou o seu próximo acidentalmente, sem maldade, sem premeditação. Todavia, ele terá que permanecer naquela cidade até comparecer no julgamento perante a comunidade, até morrer o sacerdote que estiver servindo naquele período. Então, poderá voltar para a sua própria casa, a cidade de onde fugiu. E assim que separaram Quedes na Galileia e nos montes de Neftalim, Siquém no monte de Efraim, Criat-Arba, que é Hebron, nos montes de Judá, do lado do leste do Jordão, perto de Jericó, designaram Bezer, planta no desértico da tribo de Rubem, Ramote e Gileade na tribo de Gade, e Golã em Bazar, na tribo de Manassés. Qualquer israelita ou estrangeiro residente que matasse alguém sem intenção poderia fugir para qualquer dessas cidades, para isso designada a escapar do vingador da vítima, antes de comparecer ao julgamento perante a comunidade. Eu quero dar um pano de fundo para essa palavra, para que você entenda melhor por que está escrito sobre a cidade de refúgio aqui na Bíblia. Na época de Moisés, quando Moisés morre, é levantado Josué como sucessor de Moisés. E Josué se levanta como sucessor, junto com ele, Caleb também, já ajudando Josué. E diz que a palavra, quando você lê Josué 1, 2, até 10, até o 15, eles conquistam algumas cidades, conquistam alguns territórios. Deus dá vitória para eles. Aí acontece nesse período aqui a divisão dessas terras.
também dá uma orientação. Ó, só que dentro disso, 48 cidades os levitas vão cuidar e os sacerdotes. E como nós falamos de levitas, eu queria fazer uma ressalva aqui. A gente entende que levita é só quem toca. A gente entende que levita é quem canta ou quem dança. Na verdade, levita é todo aquele que serve ao Senhor na casa de Deus, que cuida do templo. Levita no Antigo Testamento era todo aquele que era responsável a cuidar do templo. É que hoje nós somos levita, né? Como alguém que canta, alguém que toca. Na verdade, não é isso a função de um levita. A função do levita é manter o cuidado do templo. Os levitas, eles eram responsáveis de tirar as ofertas que eram queimadas no altar do lado de fora do pátio. Eles eram responsáveis em acender as lamparinas no altar e manter elas acesas para que elas não apagassem. Eles eram responsáveis pela limpeza de todo o templo. Essa era a responsabilidade dos levitas. Todo o cuidado do templo era dos levitas e dos sacerdotes. Só que os sacerdotes tinham a função de ministrar a Deus, né, do povo a Deus e de Deus ao povo. Eles tinham essa responsabilidade. E não era só chegar aqui, pregar o microfone e ministrar, não, é mais que isso. Ministrar, ouvir o povo, né, ser porta-voz diante do povo. Quando Deus separa essas cidades, fala para Josué separar, dentre as 48 cidades que os levitas e os sacerdotes moravam, 6 cidades foram separadas, chamadas cidades refúgio. Dentro dessas 6 cidades, era de forma estratégica. Até que esqueci de pedir para o Ebro separar uma imagem aí para mim. Procura aí, quem está com a internet aí? Procura para mim uma imagem sobre as 6 cidades refúgios. Eu queria uma imagem de um mapa onde está separada 3 de cada lado, só para ter uma noção. Se você conseguir separar. Enquanto ele separa, deixa eu concluir. Então, o que acontece? No mapa, toda a região de Israel, ali das tribos de Israel, havia a divisão entre o Mar Vermelho, o Rio Jordão. O que eles fizeram? As cidades estavam espalhadas do lado norte, do lado leste, do lado oeste, estavam espalhadas. E Deus dá uma orientação: 3 para um lado, 3 para outro. Uma lá no ponto, uma no meio e uma no outro ponto. Então elas estavam cercando toda a região. E essas cidades eram cidades fortalecidas, muradas, de tal maneira que elas ficariam fechadas. Então só quem morava nessa cidade eram os levitas e os sacerdotes. Eles eram responsáveis ao cuidado dessa cidade. E elas ficavam de forma estratégica. Se eu achar aí, depois a gente fala. Elas ficavam de forma estratégica. Por quê? Havia uma lei na época de Moisés chamado... Foi? Não seria esse ainda. Acho que dá para ver aí. Taca aí para isso, por favor. Só para vocês terem uma noção. Tá vendo ali, ó? Esse vermelhinho ali onde está ali é o Mar Vermelho. Aí tem uma linha que cruza, tem outro, acho que é ali eu acho que é o Jordão e aqui é o Mar Vermelho. Aí tem lá, ó, Golã, Ramote, Bezer, Ged, Siquém e Hebron. E em volta, as outras cidades são as conquistas de Josué, Caleb e as distribuições. Deu para entender? Só para a gente ter uma noção como que eram essas cidades estrategicamente espalhadas. Em todo o lugar elas eram espalhadas. Só que tinha uma ordem, uma lei, que era a lei, até marquei aqui o nome da lei, lei de Talião, que era uma pena de Talião chamada, que é o conhecido olho por olho, dente por dente. Então, se você matasse alguém, com a mesma medida que você matasse, fosse a ferro, você poderia ser morto a ferro. Se você fosse a espada, poderia ser morto a espada. Era uma lei, não era punido quem matasse, não. Era chamado um parente mais próximo, um amigo, que ia vingar a vítima que havia sido morta. Então ela poderia vingar o sangue dessa vítima.
Só que tinha só uma ocorrência. E se acontecesse da pessoa matasse sem querer? Como, por exemplo, está lá trabalhando no campo, de repente está lá com a enxada, e a enxada cai na cabeça, ou machuca, ou um tijolo cai. Isso foi o quê? Acidentalmente. Essa pessoa poderia ser morta? Pela lei, pelo óleo, sim, mas havia uma partezinha nessa, como que fala uma lei? Na justiça, quando tem uma parte que não é pessoal, não faz uma brecha na lei. Havia uma brecha na lei que poderia ser o quê? Que a pessoa que fez isso, como que fala? Assassinato doloso fala? Culposo não, é doloso, né? Se a pessoa não matasse querendo, ela tinha como não ser morta, mas ela só tinha uma maneira de ser livre. Ela tinha que correr para a cidade de refúgio. Ela tinha que se abrigar na cidade de refúgio. Se ela ficasse andando pelas outras cidades, ela poderia ser morta. E a pessoa que matasse ela não seria culpada. Mas se ela se abrigasse na cidade de refúgio, ela estaria livre. Ela estaria protegida. Havia, como ele falou, um habeas corpus sobre a vida dela. Ela estaria com uma liberdade, né? Porque a pessoa a gente sabe que tem uma liberdade limitada. Havia uma liberdade sobre a vida dela, limitada. Se ela saísse da cidade, ela poderia ser morta. Mas se ela permanecesse na cidade, ela estaria livre. Ela poderia viver, ia dado espaço para ela plantava, ela colhia, ela tinha uma sobrevivência naquela cidade. E os sacerdotes levitas cuidavam dela, naquele lugar. Ela só poderia ser livre se caso o sacerdócio não morresse. Aquele sacerdote que tinha colhido ela, se ele morresse, aí ela poderia ser salva. Aí ela estava verdadeiramente livre de toda a condenação. Aí ninguém poderia matar ela. Se matasse, seria acusado. Essa era, na época, a lei que acontecia nas cidades de refúgio. Pode ligar aí, Crença, por favor? Só que eu queria trazer essa palavra hoje. Eu achei muito interessante na madrugada Deus falando comigo, com 2 pontos importantes aqui. Primeiro e primordial é que nós sabemos quem é a nossa cidade de refúgio, amém? A Bíblia fala que há uma condenação por causa do pecado contra as nossas vidas. E havia um vingador da vítima, ele se chamava Boel. Era chamado Boel, que podia matar. Nós temos o Boel nas nossas almas. A Bíblia tipifica Boel como Satanás, que veio para matar, roubar e destruir. E por causa do pecado, mesmo sem querer pecar, nós fomos condenados, né? E o inimigo ele tenta contra as nossas vidas. Mas qual é a nossa proteção? Qual é o nosso lugar de refúgio? Qual é o nosso lugar? Qual é a cidade que nós podemos ir e nos refugiar? É a presença de Deus. Porque lá existe um sumo sacerdote. Existe alguém que zela pelas nossas vidas. Você tem que entender que o inimigo ele pode tentar te destruir, mas a palavra do Senhor fala que em Deus ele não pode tocar. Em Deus você está seguro. Ele cuida de nós. A Bíblia fala, o salmista fala que ele é nosso refúgio, ele é a nossa fortaleza, ele é o socorro presente nas nossas angústias. Ele é aquele que vem ao nosso cuidado. Assim como estes homens, eles estavam protegidos nessa cidade, nós estamos protegidos na presença
oprimido, desanimado, venha para Ele. O jugo dele é leve, o fardo é suave. Não é ao contrário, o fardo é suave, o jugo é leve. Esse é o chamado de Deus na vida do pastor. Está cansado? Lança sobre Ele toda a sua canseira, todo o seu fardo. Ele te alivia. Ele traz paz para a sua alma, refrigério. Tem outra cidade chamada Hebron, lugar de comunhão. O que nós fazemos uma vez por mês aqui, queridos? Nós fazemos o quê? Comunhão, não é? Ceia. O que significa ceia? Quando Jesus ele se apresenta diante dos discípulos, ele prepara a ceia e ele está fazendo o quê? Onde que ele faz a ceia? Na mesa, né? Mesa é lugar de comunhão. Existe uma comunhão. Por causa do pecado foi quebrada a comunhão entre o homem e Deus. Mas em Jesus essa comunhão foi renovada, foi restaurada. Há uma comunhão. Tem uma comunhão sua com Deus nessa cidade de refúgio. Bezer, lugar de refúgio para os fracos. Paulo entendia isso, porque Paulo declara que na fraqueza dele o Senhor os fez forte. Quando você está fraco, Deus te faz forte, porque Ele é teu refúgio, Ele é tua fortaleza. Não importa quando você chegar e falar assim: ah, mas eu não tenho forças para continuar aqui, eu não tenho força para estar aqui. Creia, o Senhor é a tua força. Você não está aqui pela sua força, mas por causa que o Senhor te trouxe neste lugar. E Ele é a tua força. Aleluia. Ramote, lugar de refúgio para os humilhados. Ai, pastor, eu estou tão humilhada. Eu cheguei aqui a orar. Deixa eu lugar, é um lugar de refúgio para a tua vida. Não importa a circunstância que você chegou aqui, não importa a tua história. Talvez você se sinta humilhado diante de alguma situação. Há um lugar de refúgio para você, diante do Senhor. Porque aqueles que são humilhados, Ele exaltará. Aleluia. E aqueles que se exaltam, Ele humilhará. Porque Ele é o Deus que abate os exaltados e levanta os humildes. Então se coloca diante dessa cidade de refúgio. Golá, lugar de refúgio para os tristes. Você tem ficado triste? Teu coração tem estado triste por algo? Qual a sua tristeza? Há um lugar de refúgio para você. Eu creio, Pai. E é na casa do Pai. Há lugar de refrigério na casa do Pai. Hoje nós vivemos um mundo, né? Uma era de tanta tristeza, de tanta ansiedade, de tanta dor, de tanta frustração. Sabe por quê? Porque muitos têm deixado de buscar refúgio na casa do Pai. Creia ao Pai que te ama. Ele conhece a sua dor, Ele conhece a sua tristeza. O homem pode não conhecer, seu pai, sua mãe pode não conhecer, seus irmãos, seu marido, sua esposa, o mundo inteiro pode não saber o que você está passando. Pastora, ninguém conhece a minha dor, ninguém conhece aquilo que está no meu coração, ninguém conhece mesmo, querido, mas o Espírito Santo conhece. Ele sabe o que você sente. A Bíblia fala, sabe por quê? Ele sabe porque foi Ele que te formou, foi Ele que te criou. Enquanto você ainda estava sendo formado no ventre da sua mãe, o Senhor sabia quem você era. Glória a Deus. O Senhor já tinha planejado algo sobre a tua vida. Esse é o Deus que te ama. Quando eu vim para a igreja, eu menina, saí da presença do Senhor ainda adolescente. Quando eu voltei com um sentimento muito triste. Eu achava que ninguém me amava. Eu achava que eu era assim, humilhada. Eu me sentia diferente dos meus irmãos. Eu me sentia diferente da minha família. Sabe como eu me sentia? Você sente um patinho fora, né? Um patinho feio que fala, né? Peixe fora do aquário. Eu não tinha amizade, não conseguia fazer relacionamento, eu era muito tímida. Ainda sou, muito tímida, me acanhada demais. Falo que eu venci meus desafios no ministério, 25 anos, na minha igreja que eu consegui vencer.
romper o que Deus tinha para mim. Mas eu tinha vergonha. Conheci um pastor, tinha 14 anos, ele sabe. No meio da família dele, nunca. Eu morria de vergonha de todo mundo. Eu não tinha amizade. E aí eu comecei, aí teve a situação que ele foi preso, tudo. Eu comecei a me sentir muito sozinha, não me sentia amada. Quando eu entrei na igreja, a gente estava quase se separando. Eu já estava com o Felipe, bebê, 6 meses. E eu estava quase me separando dele, porque eu achava que não era importante para ele. Aí eu peguei o Felipe, falei, Deus, cheguei a falar para Deus, Deus me leva, quero morrer. Porque ainda tem a minha família que ama demais, paixão. O Felipe pode ficar com a família de volta. Eu já até falei para Deus, Senhor, Deus permite isso, permite aquilo. Mas eu não quero viver, Senhor. Eu não acho que ninguém me ama, ninguém vai sentir minha falta. Foi desse jeito que eu vim para a igreja. Quando eu entrei na igreja, havia um louvor muito antigo. Diga, o pastor vai gostar. Quero que valorize o que você tem. Louvor muito antigo. Não quer? Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar essa frase, o valor que você tem. Eu venho falar o valor que você tem. Me ajuda aí, gente. Ele está em você. O Espírito Santo se move. Você conhece. Até onde Você pode estar gemendo, o Senhor te conhece. O Senhor te ama. Nesse caminho, Ele você pode então perceber que para Ele é algo importante você quer. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor. você tem valor. O Espírito Santo se move em você. É verdade, Senhor. Nós temos este valor. O Espírito Santo se move Glória a em Deus. você. Queridos, creio nisso. E foi esse louvor que o Senhor falou comigo. Filho, primeira vez que eu ouvi a voz do Senhor, o mundo inteiro pode não te amar, mas eu dei minha vida por você. Então eu te amo e você tem valor. Essa frase no meu coração bradou. Quando falo assim, olha, mas é algo importante em você. O Senhor começou a trabalhar em mim. Me trouxe tanta importância no ministério que eu estava. Comecei a crescer. E eu comecei a ver como o Senhor tinha colocado dons, talentos. E eu comecei a usar esses dons e talentos na presença de Deus. E aquilo foi me curando. Aquilo foi me restaurando. Mas aonde foi? Na casa refúgio. Na casa de Deus. Na casa do Pai. O Pai sabe como falar conosco. O Pai sabe como nos tratar. O Pai sabe como curar as nossas feridas, as nossas mazelas e também nos disciplinar. O Pai sabe como fazer. Lá em Oséias fala que Ele abre a ferida e a ferida Ele mesmo fecha. Ele sabe como fazer. Esse é o nosso Pai. Então há lugar em Deus, abrigo. O que é abrigo? É um lugar de refúgio, onde você vai em Deus. Essas cidades, era isso. Um lugar de refúgio para as pessoas. A igreja, por mais ruim que seja, talvez tem tantas pessoas. Às vezes fala, mas a igreja pode ser um lugar ruim. Pode ser para alguns o pior lugar, mas ainda vai ser o melhor lugar de cuidado, o melhor lugar de refúgio. A casa melhor vai estar. Porque é onde você encontra Deus, onde você encontra paz, onde você encontra cura. Amém, queridos? Esse é o primeiro ponto que eu queria trazer para você. Agora eu quero trazer o segundo ponto. Vou correr. O segundo ponto eu quero trazer agora como a igreja sendo a cidade de refúgio. Primeiro lugar de refúgio nosso é Deus, amém? Amém. Agora vamos trazer a igreja como um lugar de refúgio. A
responsabilidade dos levitas e sacerdotes que estão neste lugar. Olha a responsabilidade. Vocês estão me entendendo aí? Amém? Estão captando? Essas cidades é o ministério onde nós estamos. Assim como esses sacerdotes e levitas ajudaram a cuidar e proteger essas pessoas acusadas, nós também temos a responsabilidade diante do Senhor de livrar essas pessoas que vão chegar aqui do goel das suas vidas. Vocês entenderam? Amém? Entenderam? Vou ver de novo, tá? Começou a ficar rouca. Mas está ouvindo aí? Assim como esses sacerdotes, os levitas da Bíblia, ajudavam a cuidar e proteger essas pessoas que eram acusadas, nós também temos essa responsabilidade diante do Senhor, de que as pessoas que chegarem aqui, livrar elas do goel das suas vidas. São diversas motivações que traz alguém para a igreja, bem? Como são seres humanos. São diversas motivações. Pode ser vindas tocadas pelo Espírito Santo. Sentido de Deus e eu preciso encontrar Deus em algum lugar e sabe que igreja é um lugar de encontrar Deus, amém? Então, vocês estão comigo? Amém. Segundo, mudança de vida. Está com a vida toda bagunçada, né? Fala, não, peraí, eu sei que aquele que foi para a igreja mudou a vida, agora eu quero também mudar a minha. Não é assim? Às vezes a pessoa pensa, olha, eu vi o testemunho de uma pessoa que mudou a sua vida depois que foi para a igreja, peraí, deixa eu ir lá que eu quero mudar a minha vida. Às vezes a pessoa chega na igreja dessa forma. Outro, pode ser por vazios, dores, frustrações. Sabe aquela assim, não tem mais esperança. A última é a igreja. A última é estar lá na igreja. Não é assim que tem pessoas que chegam desse jeito. A gente viu pessoas chegarem de várias formas, né, diante do Senhor. Às vezes não tem mais esperança. Agora vou para tudo que lado. Agora só resta Deus. Glória a Deus por isso. Porque é o lugar certo. Estou morrendo, mas não posso derreter. Eu não sei se eu escolho morrer ou derreter. Eu acho que eu escolho morrer. Derreter não. A consciência do pecado e das suas falhas. Tem pessoas que acabam entendendo, sabendo que elas precisam ter uma posição diante do Senhor, porque elas vêm para a igreja. As consciências dessa sentença podem atormentar a pessoa. Você sabia que quando as pessoas chegam neste lugar, agora eu quero falar com você como igreja. Você entendeu que o seu lugar é aqui, amém? Amém. Você entendeu que o seu lugar é na casa do Pai. Só que você não tem só um lugar aqui. Você tem uma responsabilidade aqui. Você não vai para a casa do Pai só para receber. Você também vai para ser alguém. Talvez você nunca vai pegar. Talvez você nunca vai louvar. Mas isso não isenta você de uma responsabilidade. De ser a igreja do Senhor. E como igreja, tem muitas pessoas que entram neste lugar atormentadas, feridas, machucadas. Talvez a pessoa chegou na igreja e falou assim, olha, hoje é o último dia. Quantas pessoas chegaram dentro da igreja e falaram, olha, eu não quero mais viver. Se Deus não falar comigo, não tem mais vida para mim. Às vezes a pessoa está entrando e você nem sabe o que ela está passando. Ela deve estar lá com ela, atormentando ela, tentando destruir ela, matar a vida dela por completo. Não é só espiritual, é físico também. Porque quantas pessoas hoje tiram sua própria vida por causa dos seus sentimentos? E a nossa responsabilidade como igreja, primeiro, que nós possamos ser um lugar de refúgio neste lugar. Nós possamos ser verdadeiramente uma casa de refúgio. Aleluia. Um lugar onde vai ter um refúgio acima de tudo, Cristo. Acima de tudo, o leão da tribo de Judá está aqui, amém? Presença de Deus. Mas junto com isso, nós vamos ter aqui os sacerdotes e os levitas, que vão cuidar dessas vidas. Então, primeiro, nós devemos acolher a todos aqueles que nos procuram
Nós estamos abertos. Então, aqui começa, vou finalizar por aqui sobre a nossa visão, o que vai ser nosso, o que é o nosso coração hoje, o que é o coração dele do pastor para este ministério, né? Para este tempo aqui, o que nós vamos ministrar ao coração de vocês, a nossa identidade. Em primeiro lugar, nós vamos acolher todos aqueles que nos procuraram chegar, os feridos, machucados, seja de que idade for, casais em separação, todos aqueles que nos procuraram, não importa a circunstância, nós vamos estar aqui com o coração aberto para acolhê-los, com o coração aberto para recebê-los. Segundo, nós vamos ter a plena consciência que todos aqueles que chegarem aqui, mesmo aqueles que estão há mais tempo, quanto aqueles que acabaram de chegar, para nós, aos nossos olhos, serão as mesmas pessoas. Ah, pastora, mas eu estou desde o começo com você 2 anos. Pode chegar alguém aqui agora. Para nós, aos nossos olhares, o cuidado vai ser o mesmo. O amor e a atenção será a mesma. Isso é o nosso coração hoje. Terceiro ponto. Segundo ponto ainda, porque nós queremos que todos tenham um propósito, uma história. E se você chegou aqui é porque Deus quer cumprir isso na sua vida. E nós seremos facilitadores do propósito de Deus na sua vida, amém? Por isso que é um lugar de famílias restauradas, conectadas ao propósito de Deus. Porque o nosso papel como pastores, sacerdotes de lugar e levitas, nós vamos conectar você ao seu propósito com Deus. Terceiro ponto, não estamos aqui para maquiar situações. Não tenho super espirituais. Não tem. Eu leio. Vai, a Bíblia inteira, já li 3, 4 vezes. Eu já orei. Sei lá, o dia inteiro, a madrugada inteira. Esse é espiritual. Querido, não se engane com isso. No mesmo alto que você pode estar, você pode cair. Para nós todos serão pessoas que estão para ser trabalhadas, cuidadas e restauradas pelo Senhor. Eu falo por mim mesmo. Só não cair no pecado, mas nós podemos cair no nível. Então não tem supers aqui espirituais, mas tem filhos para serem cuidados pelo Pai. Amém. Filhos para serem restaurados pelo Pai. Porque este é um lugar de refúgio. Quarto ponto, a igreja não é tribunal, queridos. Não é tribunal, nós estamos aqui para condenar ninguém. Cristo é o juiz. A Ele toda a responsabilidade. Claro que todos aqueles que procuram a igreja precisam de um lugar de segurança e de acolhimento. E nós sempre estaremos aqui, não julgaremos. É claro que nós trataremos pecado por pecado. Isso não quer dizer que também tudo vai ser aceito. Pecado será tratado como pecado e nós cuidaremos da vida que for, porque nós trataremos o pecado e não a pessoa, não julgaremos a pessoa. Pessoas são pessoas. Vocês estão me entendendo? Amém? É claro que o pecado, à luz da palavra, vai ser trabalhado, vai ser ensinado, vai ser tratado, vai ser libertado. Porque a palavra do Senhor fala: conhecereis a verdade nos libertará. Não é por nós, mas pela verdade da palavra. Mas a pessoa será restaurada neste lugar, será encaminhada no propósito de Deus. Todos serão treinados e ensinados, lapidados para a edificação deste reino. Quinto e último, devemos sempre passar tranquilidade, que apesar dos processos que ainda possam estar correndo, há um advogado juiz competente que trabalha a nosso favor. Vidas vão chegar aqui precisando passar por processos, né? Quantas que ainda estão chegando aqui e estão se libertando do vício do cigarro? Quantas que vão chegar aqui e vão estar se libertando do vício da bebida? Quantas vão chegar aqui e ainda estão no processo de talvez ainda de separação? Ou outra coisa, ainda estão tentando deixar as amizades, né? Talvez na criminalidade, não sei em que nível o Senhor vai nas suas vidas. Mas uma coisa séria, nós vamos
buscar do Senhor, ter esse olhar clínico para essas vidas e entender que elas ainda estão no processo. E nesse processo nós vamos ter um coração que olha para elas com amor, o olhar de Cristo. Nós não temos lugar de crítica aqui, amém? Mas nós temos lugar de Cristo. Amém. Amém? Aqui não é lugar da crítica, aqui é o lugar de Cristo. Devemos, como igreja, garantir que todos aqueles que nos procuram sintam-se seguros e acolhidos, até que o dia em que o Senhor volte para buscar a sua igreja. Como diz lá em Efésios, nós estamos nos aperfeiçoando como igreja, como corpo, para nos encontrar com Deus. Então ninguém aqui é perfeito. Como o pastor ministrou um dia de ceia aqui, quando ele falou da ceia, ele fala do Mefibosete, e ele vai falar que diante da mesa todas as imperfeições são escondidas, né? Que fala que quando o Mefibosete sentou na mesa do rei, os seus pés de aleijado não apareciam. Então, diante da mesa do rei, todas as nossas imperfeições são escondidas, porque é nele que nós nos escondemos. Então, nós somos únicos diante do Senhor. Cada um tem seu propósito, cada um tem seu chamado, mas nós somos únicos diante da graça e do favor de Deus. E para finalizar aqui, o pastor vai vir aqui, quero só finalizar. Eu vou ler aqui, tá? Nosso papel, queria que você prestasse só atenção nisso, nós vamos finalizar aqui. Mas eu queria que você entendesse o nosso objetivo, a nossa visão como igreja hoje. O nosso papel e visão como igreja é ser um instrumento de Deus para ajudar a todos a se achegarem a nós, para buscar refúgio, descanso, cura, renovo e restauração em Deus. Todos que se achegarem, nós queremos ser incendiadores da obra de Deus nos corações, avivando-os, acendendo a chama do seu chamado e ajudando a reposicioná-los no propósito no reino de Deus. Não aceitaremos talvez 100%. Amém, queridos? O que eu falei da imperfeição? Vou começar de nós. Somos imperfeitos. Talvez não aceitaremos 100% tudo. Mas nós estamos nessa caminhada rumo ao propósito juntos. Sempre buscaremos do Senhor a sensibilidade, a revelação e o favor para que, em comunhão com todos, nós possamos atingir o nosso propósito. E que tudo seja para a honra e glória do Senhor. E claro, nós contamos com a igreja, porque não fazemos este ministério sozinho. Será que nós podemos contar com vocês? Glória a Deus. Vocês vão ter que ter paciência conosco para ouvir a gente falar tanto dessa identidade, para que essa identidade seja uma revelação na sua vida. Como eu disse aqui no início, o que muda não é o nome, o que muda é o que a gente entende acerca desse nome. Então ninguém nasce, nem o nome, nem a identidade, ela nasce do nada, ela tem um propósito. Se você procurar na Bíblia, o que a Bíblia vai falar acerca de refúgio, você pode procurar Salmo 46, mas eu quero ler um salmo para vocês que vem muito acalhado que é aquilo que a pastora ministrou em Josué capítulo 20, que diz assim, Salmo 71: em ti, Senhor, me refugio, nunca permitas que eu seja humilhado. Falou sobre a cidade dos humilhados. Resgata-me e livra-me pela tua justiça. O Senhor é a nossa justiça. Inclina os teus ouvidos para mim e salva-me. Nós servimos um Cristo que salva. Sê tu a minha rocha de refúgio, onde eu sempre encontre abrigo. O Senhor é o nosso abrigo. Dá ordem para que me libertem, pois tu és o meu rochedo e a minha fortaleza. Livra-me, ó Deus, das mãos dos ímpios, das garras dos perversos e cruéis, pois tu és a minha esperança, ó soberano Senhor. Em ti está a minha confiança, desde a minha juventude, desde o ventre materno. Dependo de ti, tu me trouxeste da
tornei um exemplo para muitos, porque Tu és o meu refúgio seguro. A minha boca transborda do Teu louvor, e todo dia proclamo o Seu esplendor. Não me rejeites na velhice, não me abandones quando me faltarem as forças, pois os meus inimigos me caluniam. Os que estão à espreita juntam-se e planejam matar-me. Deus o abandonou, e dizem eles: persigam-no e prendam-no, pois ninguém o livrará. Não fiques longe de mim, ó Deus. Ó Deus, apressa-te em ajudar-me. Pereçam humilhados os meus acusadores, sejam cobertos de zombaria e vergonha os que me prejudicam. Quanto a mim, sempre terei esperança e Te louvarei cada vez mais. A minha boca falará sem cessar da Sua justiça e dos Teus incontáveis atos de salvação. Falarei dos Teus feitos poderosos, ó soberano Senhor. Recordarei a Tua justiça, unicamente a Tua justiça. Desde a minha juventude, ó Deus, tens me ensinado, e até hoje eu anuncio as Tuas maravilhas. Agora que estou velho, de cabelos brancos, não me abandones, ó Deus, para que eu possa falar da Tua força aos nossos filhos e do Teu poder às futuras gerações, que são os nossos filhos e aqueles que o Senhor vai trazer. A Tua justiça chega até as alturas, ó Deus. Tu que tens feito coisas grandiosas, quem se compara a Ti, ó Deus? Tu que me fizeste passar muitas duras tribulações, restaurarás a minha vida das profundezas da terra, do novo me farás subir. Tu aumentarás a minha honra e mais uma vez consolará. Eu Te louvarei com a lira pela Tua fidelidade, meu Deus. Cantarei louvores a Ti com a harpa, ó Santo de Israel. Os meus lábios gritarão de alegria quando eu cantar louvores a Ti, pois Tu me redimiste. Igualmente a minha língua sempre falará dos Teus atos de justiça, pois os que queriam prejudicar-me caíram em vergonha e frustração. Amém? Você está dentro de uma cidade de refúgio, você está dentro de uma casa de refúgio. Não importa a condição que você chegou, ou a condição daqueles que vão chegar, Deus restaurará a todos, e Deus exaltará todos aqueles que passaram por humilhação. Somos uma família que acredita na família, que acredita numa próxima geração, a geração dos seus filhos. Deus vai levantar como pastores, como profetas, como evangelistas, como homens de Deus nesta geração. O nosso papel, o nosso compromisso em Deus é levá-los a viver o propósito como família, de forma singular e de forma individual também. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê graça, sabedoria e revelação da parte de Deus para nós. Amém, irmãos? Vamos orar em nome de Jesus em cima dessa palavra e que possamos em comunhão concordar, porque a palavra diz que quando nós concordamos na terra, o Senhor concorda no céu, e toda honra, toda glória e toda aceitação seja dada a esse Deus em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, se coloque em pé. Quero orar hoje por essa nação brasileira. Daqui a pouquinho aqueles que não votaram vão ter que votar. Faça a sua